Agora estamos com Regina Augusta, ela é diretora executiva do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, o SEMP. E para você que não conhece, o SEMP tem a missão de construir um espaço de diálogo e troca de conhecimentos entre entidades do universo publicitário, com o objetivo de melhorar as relações comerciais do mercado. E Regina está à frente dessa entidade desde março de 2022. Hoje vamos conversar sobre as previsões para o mercado publicitário nesse novo ano e descobrir o que o Fórum tem planejado para integrar cada vez mais esse mercado. Quero iniciar apresentando para vocês um pouco da trajetória da nossa convidada, Regina Augusto. A Regina ela é formada em jornalismo e possui mais de 25 anos no mundo da comunicação. A jornalista esteve por 19 anos no Meu Mensagem, onde atuou como diretora editorial durante 10 anos. Foi vencedora do Prêmio Comunique-se em 2 edições, na categoria Melhor Jornalista de Comunicação e apresentou por 15 anos o boletim Minuto, Meio e Mensagem na rádio CBN. Tudo isso eu descobri na sua conta no LinkedIn, onde ela possui quase 10 mil seguidores. Regina, agradeço demais sua presença aqui no nosso Meucast e quanta história para contar, hein? Puxa, Gabi, eu que te agradeço. É um prazer conversar com vocês. E interessante você citar o LinkedIn, porque você entrou em contato comigo via LinkedIn, né? No final do ano passado. Disso rolou uma entrevista super bacana que saiu no final do ano. E agora esse convite. Então é um prazer conversar com você e contar um pouquinho da minha trajetória e do trabalho que eu tenho o privilégio de estar tocando à frente do SEMP. Eu queria iniciar perguntando sobre a sua posição no SEMP e como você vem aprimorando essa atuação no fórum aí ao longo desse quase um ano, né? Exatamente. Na verdade, para mim é um ano, assim, porque as conversas começaram bem ali, na primeira semana de janeiro do ano passado, assim. Janeiro foi o mês, né, onde eu negociei a partir de alguns bate-papos, e eu lembro que no finalzinho de janeiro, essa semana, foi que a gente fechou mesmo, bateu o martelo. O anúncio foi feito em fevereiro e eu, de fato, pude assumir em março. Então agora, essas próximas semanas são semanas de um ano, né, do fechamento do primeiro ano. O SEMP, a minha chegada no SEMP faz parte de um amplo processo de reestruturação do próprio SEMP. E eu cheguei com esta missão de implementar essas mudanças. Uma parte já estava colocado, porque existia uma consultoria que tinha sido contratada em 2021, quando, né, a liderança anterior, a diretoria anterior percebeu que era necessário resgatar a relevância do SEMP e colocar e atualizar o SEMP para este mundo novo, né, e disruptivo. Uma consultoria que se chama BIT, do Silvio Genesini e do psiquiatra Jorge Forbes. Eles são especialistas em gestão de mudança. Então, eles fizeram, na verdade, eles criaram ali uma moldura de algumas frentes, que começava por uma mudança de governança, por uma mudança da própria marca e do posicionamento do SEMP. Então, a mudança de governança, eu sou diretora executiva, e existe o presidente do SEMP, que é o publicitário Luiz Lara. Então, esses 2 cargos não existiam anteriormente. Anteriormente existia uma posição única, que era um presidente executivo, que era, até 2021, Caio Barsotti. Quando eu chego, essas mudanças já estão acontecendo. E na minha conversa, né, que acabou sendo uma conversa bem sucedida, eu acabei fechando e aceitando o desafio, tinha muito assim: precisamos mudar, atualizar e criar novas frentes de atuação. E aí eu, felizmente, encontrei muito espaço e muita autonomia para poder implementar as coisas que eu acreditava que faziam sentido. Então, dado o meu perfil, como eu venho de conteúdo, eu venho da comunicação, eu venho do jornalismo,
Hoje eu ainda me considero jornalista, mas eu adicionei outras camadas na minha trajetória, né? Eu virei executiva, mas eu falo que eu sou comunicadora, né? Então, essa minha essência de comunicadora, ela coloca muito a importância do desenvolvimento de conteúdos relevantes. E eu lembro que numa dessas conversas com o próprio Luiz Lara, antes da minha contratação, eu falei, puxa vida, dado que o mercado mudou, né, o mercado para o qual o SEMP foi criado não existe mais. Então não faz mais sentido sempre ser uma entidade fiscalizadora, punitiva, com esse ranço que, né, não existe. Então a gente tem desde 2019 a aprovação da Lei de Liberdade Econômica, então isso muda tudo no jogo, nas relações comerciais entre os entes privados. Teve um primeiro momento mais formal da gente mudar todo o estatuto do SEMP, e aí foi um trabalho, né, que eu fiz a várias mãos com a nossa área jurídica, com o próprio Silvio Genesini da BICT, e a gente simplificou muito e tirou toda a parte de sanções que existia lá. E já existia no estatuto original, quando fala dos objetivos do SEMP, já existia lá os objetivos de criação de conteúdo, estudos e eventos para o mercado. Então, esta parte, né, dado que o meu perfil é um perfil que vem da área de conteúdo, a gente está criando alguns conteúdos relevantes para o SEMP. A ideia é que o SEMP se torne essa grande referência e este lugar onde as partes possam discutir as questões. O que é importante também, isso é aprendizado, mas isso o jornalismo me ensinou. E acho que isso é uma habilidade que eu aprendi e lido bem com isso. A gente tem entes do mercado dentro do SEMP que necessariamente não têm a mesma agenda, tem agendas que são conflitantes porque eles estão em lados diferentes. Então, como conciliar isso? Então, eu estou lendo alguns livros sobre gestão corporativa, sobre gestão de conflitos, e um desses autores se chama William Ury. Ele é conhecido mundialmente como o maior negociador de conflitos do mundo, assim, já mediou guerras e tal. E ele fala que existe o líder, quando ele vai lidar aí com uma agenda conflituosa, né? E aí a gente está falando desde guerras até problemas dentro de um condomínio. Existe algo que ele fala que é a gestão do comum. Há uma parte, uma intersecção ali entre as partes que entram em contato, que é uma agenda comum. A partir disso, como lidar com as diferenças. É muito interessante esse exercício, assim. Então, a gente tem feito isso. Então, habilidades de negociação, de gestão de conflito, governança corporativa tem sido algo muito novo que eu estou aprendendo, estudando, fazendo cursos e me aprimorando, porque eu já era executiva há muitos anos, desde o início da minha carreira, mas ser dirigente de uma entidade sim uma função executiva, mas com um perfil diferente do que você liderar um time dentro de uma empresa, porque as minhas metas são diferentes de uma meta e dos resultados. Eu vou ser avaliada por outros fatores. Então, esse aprendizado tem sido muito interessante, tem sido desafiador para mim, muito legal. O que eu acho também que eu trouxe para o SEMP, que, né, imagino que isso contou para minha chegada aqui, é que, assim, quando eu era repórter no Minha Mensagem, no começo da minha carreira, lá no Minha Mensagem, eu cobria a formação do SEMP. Eu sei do histórico disso, do todo aquele ambiente. Eu assisti do melhor lugar possível as mudanças do mercado, desde a desregulamentação, depois toda a virada, né? Eu sempre fui formada. Esse ano a gente vai fazer 25 anos, a gente vai falar um pouquinho disso daqui para frente. Então, 25 anos para trás, então a gente está falando de 98
ali próximo da virada do milênio, próximo da toda a revolução da época da primeira onda das .com no Brasil, enfim, quando teve a bolha da internet. Eu assisti tudo isso, assim, como jornalista, né, falando com as pessoas, analisando isso, e eu acompanhei, eu era dentro do Meio Mensagem setorista de agência, e dentro de agência eu cobri totalmente, eu era a repórter que cobria sempre. Então eu estabeleci uma relação muito, muito próxima, de uma amizade muito, que eu me orgulho muito, com Petrônio Corrêa, que é o fundador do Sempre. Eu vinha até 10 anos atrás, eu escrevi a biografia dele. Então, na hora que eu recebo o convite para assumir o Sempre, ele é um resgate da minha trajetória pessoal e profissional, assim, né? Primeiro porque eu conheci bastante essa cozinha daquele momento. Eu saí do Meio Mensagem, agora em abril vai fazer 8 anos. Também no momento de grandes mudanças, quando eu saio do Meio Mensagem, eu monto uma agência, uma consultoria na área de comunicação estratégica. 2 anos depois, essa consultoria é absorvida pela área de PR da Ogilvy. Aí eu viro executiva da Ogilvy, né? Eu não tinha na minha carreira a experiência de trabalhar numa empresa multinacional. Aí eu fico na Ogilvy até o começo da pandemia. Então, eu me sinto muito privilegiada de ter tido a trajetória que eu tive, e há um ano está, né, há quase um ano está no Sempre, porque ele coroa um momento, né, um amadurecimento meu, um desafio muito bacana de lidar com problemas complexos, que hoje é isso que a gente, né, a vida é sobre complexidade, né? Mas com uma agenda a ser construída muito interessante, né? Então, a gente pode falar um pouco mais dessa agenda daqui para frente, mas eu acho que, resumindo esse início, eu acho que tem esse lado, né, de aprendizado, de ser gestora de uma entidade, tem o desenvolvimento de novas frentes, principalmente na área de conteúdo e eventos para o Sempre, e tem esse diálogo com o mercado, que é um mercado que eu conheço. Houve uma renovação, está havendo uma renovação no mercado, né? Existe toda uma geração que já não está mais no mercado, que é uma geração que eu conheci, eles ainda em atividade, que já saíram, né? Essas novas lideranças que chegam, elas chegam também com novos modelos de negócios. Então, acho que é uma equação muito interessante, assim, não é fácil, mas até esse momento o desafio tem sido muito, muito prazeroso, e eu estou muito feliz. Esse ano Sempre celebra, né, 25 anos, né, de atuação aí. E você até falou que vem muitas novidades, produção de conteúdo, tem o Semprecast. E aí eu queria que você falasse o que é que o Sempre tem planejado para celebrar esses 25 anos e para inovar, que é o que você disse, né? O mercado vem mudando, como é que o Sempre ele vai acompanhar e vai celebrar essa data? 2023 é um ano especial, né? 2023 é um ano especial. Ele é um ano, né, que ainda coroa essa virada do Sempre. A gente já, dentro desse braço de conteúdo que a gente está desenvolvendo, a gente já lançou em outubro do ano passado o Semprecast, né, que é o nosso podcast, que também está disponível no nosso canal de YouTube em vídeo. A gente permanece com ele, vai ter 2 temporadas esse ano do Semprecast, uma no primeiro semestre, outra no segundo. A gente vai fazer agora no finalzinho de março, no dia 30 de março, um evento chamado Sempre Hub, que é um fórum de um dia inteiro em São Paulo, para 500 pessoas, com conteúdo de altíssimo nível, para a gente discutir os grandes temas do mercado, reunindo lideranças, estamos convidando inclusive autoridades também, do poder público, para que nós
possamos ser um fórum mesmo, como o nosso próprio nome nos coloca. O tema central do Sempre Hub é impacto e valor da publicidade. Então, os conteúdos e os painéis vão colocar os vários aspectos que fazem da publicidade ser tão importante para a economia. O Sempre Hub, ele abre as programações dos 25 anos. A gente vai fazer uma edição regional do Sempre Hub no segundo semestre, em setembro, em Recife. Então, estaremos aí no Nordeste. A gente vai fechar a data em breve, daí eu te aviso para você comunicar, mas a nossa ideia com o Sempre Hub é que ele entre para o calendário, vire um evento anual recorrente, e ele sempre vai ter 2 edições por ano. No primeiro semestre em São Paulo, um evento maior, e no segundo semestre sempre num evento regional, que a gente este ano inicia com Recife. E a cada ano, no segundo semestre, a gente faz o evento regional em um mercado diferente. Então, o Sempre Hub tem essa agenda. A gente, no segundo semestre, vai também fazer algumas iniciativas que eu ainda não posso abrir, porque a gente está fechando, mas também na área de eventos e de conteúdo. Existe um evento chamado, aí um evento menor, mas são edições que a gente quer inclusive também fazer edições regionais, chamado Sempre Talks. O Sempre tem muitos estudos que a gente divulga, e a gente tem aí na nossa programação alguns estudos a serem divulgados ao longo de 23. Então a ideia é fazer um evento menor, provavelmente um café da manhã, com um painel temático alusivo ao tema do estudo que a gente vai estar divulgando. E temos várias outras coisas ainda, o que eu posso anunciar por enquanto é isso, mas a ideia é justamente que o Sempre caminhe para ser uma grande think tank do mercado, para pensar as grandes questões. A gente tem e vai começar um projeto também ligado à questão da diversidade e inclusão, e aí eu falo de todas as diversidades, né, das diversidades raciais, né, de gênero, raciais, a questão LGBTQIA+, e a diversidade regional também. Eu acho que o Sempre, para mim, foi uma grata surpresa a capilaridade nacional que o Sempre tem. O Sempre tem 1.153 agências certificadas. Isso dá uma ideia da quantidade de agências, né, nos 27 estados que nós temos no país, e a gente é demandado por essas agências e principalmente pelo poder público das diversos municípios Brasil adentro. Então, esta função social e importante que o Sempre tem, de prestar consultoria para o mercado, para qualificação técnica. A gente tem mais de 1.100 estudos credenciados também, estudos de mídia credenciados pelo Núcleo de Qualificação Técnica, que é um comitê que nós temos, que formado por profissionais de mídia do mercado altamente qualificados, que a partir de critérios técnicos atestam e conferem um selo de credenciamento do Sempre para os diversos insumos de mídia que nós temos, e ainda mais com a evolução das mídias todas, a gente consegue também oferecer isso ao mercado, que é uma prestação de serviço praticamente, né? Uma função que nós temos aí, de ajudar o desenvolvimento do mercado, a aumentar a qualificação do mercado. E falando um pouco aí dessa parte da autorregulação, né, me surge aí uma curiosidade, porque assim, o mercado publicitário é onde a criatividade reina. E eu queria saber como essa autorregulação pode ser benéfica para os publicitários, como é que vocês fazem esse trabalho na prática do fórum? Então, nós fizemos em 2021, antes até da nossa chegada,
foi feito um estudo pelo SEMP, o SEMP contratou a Deloitte, que é uma grande consultoria, auditoria global. A Deloitte tem uma metodologia que é aplicada em diversos países, que ela consegue aferir o impacto que a publicidade tem na economia. E ela já fez isso em outros países e pela primeira vez foi feito no Brasil, e esse estudo constatou que para cada real investido em publicidade, ele volta para a economia R$ 8,54. Então a publicidade ela é um dinamizador da economia. A publicidade brasileira já há muito tempo, desde antes de eu cobrir esse mercado, e já faz muito tempo que eu cobro esse mercado, eu diria que ali por volta de meados da década de 70 do século passado, o Brasil começa a se despontar criativamente no mundo, a ser muito premiado, né, porque o Brasil, né, a criatividade é uma habilidade que os brasileiros têm, não só na publicidade, mas em tudo, né? Veja o carnaval, veja a música brasileira, né, a gastronomia brasileira, a gente tem a criatividade como uma das nossas principais características. E a publicidade há muito tempo, né, há quase meio século, já vem se despontando no mundo, a ponto de hoje o Brasil ser um exportador de talentos para a publicidade. Isso acontece, né, e assim, economicamente, e hoje, assim, pra você ter uma ideia, o Brasil está entre os 3 principais países do mundo de maior destaque publicitário nas grandes premiações. Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Talvez, tirando o agronegócio, nenhum outro setor tem esse destaque global tão alto e tão consistente como a publicidade. E eu reputo essa característica nata do Brasil, mas muito a uma consolidação de uma característica do modelo brasileiro de agências de publicidade. O Brasil tem agências que agregam mídia e criação juntos, né, na mesma estrutura. Isso faz com que as agências tenham mais força e mais robustez para poder contratar os melhores talentos, pagar os melhores salários, e isso gerar um ciclo virtuoso. A autorregulação, onde ela entra nessa equação? Ela dá as bases regulatórias para isso. Existe um arcabouço jurídico que regulamenta, inclusive eu estava falando que o dia 1º, antes da gravação, o dia 1º de fevereiro é o dia do publicitário. Você sabe por que é essa data? Porque é o dia que foi sancionada uma lei, em 1965, que é a lei que regulamenta a profissão do publicitário, que é a Lei 4.680. E essa lei, até hoje, né, ela já foi atualizada, já sofreu ali, até na época da desregulamentação que precedeu a criação do SEMP, né, alguns artigos foram mudados, mas a base dela vem daí, e ela é uma lei que estabelece os parâmetros básicos. A autorregulação entra justamente para colocar os agentes privados que atuam no mercado, estabelecendo as suas próprias regras de funcionamento, de relacionamento, dentro de princípios de ética e transparência. E aí, isso evita uma interferência estatal, governamental, para que a gente não tenha essa interferência. Na época, né, a gente está falando nos anos 60 e 70, quando surgiu essa lei. Depois, nos anos 70, surgiu o CONAR. Né? O CONAR e o SEMP são as duas entidades de autorregulação do mercado publicitário. O SEMP, quando foi criado, ele foi inspirado no CONAR. O CONAR surgiu na época onde havia ditadura e havia censura no jornalismo, na imprensa,
Havia um projeto do governo para haver censura na publicidade, e os dirigentes do mercado publicitário daquele momento se uniram para criar um órgão que ele próprio iria observar as melhores práticas dos conteúdos publicitários. Essa fórmula foi replicada no SEMP, só que enquanto o CONAR olha para conteúdo, o SEMP olha para as relações comerciais. E é essa combinação e este modelo, né, isso é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, porque o Brasil exportou esse modelo CONAR, por exemplo. Outros países se inspiraram no modelo do CONAR para criar entidades parecidas com ele. E, então, respondendo a sua pergunta, a autorregulação, ela meio que pavimenta essa estrada que faz com que a publicidade brasileira seja próspera e seja repleta de talentos, e que a gente veja no produto final, na campanha que vai ao ar, nos projetos que são premiados em Cannes e nos outros prêmios globalmente. E, Regina, você vem falando aí sobre essa sua prática, né? Você tem prática no mercado, você tem vivência no mercado. E eu acho que isso é muito importante para a sua atuação no Sempre, vem muito disso, dessa sua noção de como funciona o mercado. E você também tem essa intimidade com o podcast, você ouvinte que não sabe. O Sempcast, ele é apresentado pela Regina, onde ela entrevista 2 convidados, 2 profissionais a cada episódio. E ela até dá uns spoilers aí sobre... Vai ter 2 temporadas em 2023. E além do Sempcast, você tem um podcast chamado Falas Woman to Watch, em que você entrevista mulheres que estão aí revolucionando o mercado. Então você tem essa vivência, não só teve, como tem atualmente essa vivência. E eu queria saber para você, como jornalista, como comunicadora e como executiva, como é se manter aí na prática e estar à frente aí dessa produção de conteúdo para a sua atuação aí como diretora executiva do Sempre. Que legal você falar dos podcasts. Você sabe que o início da minha carreira no jornalismo foi em rádio. Eu comecei ali 30 anos atrás, no projeto da Rádio CBN, quando era início da Rádio CBN, a primeira rádio 24 horas de notícia no ar. Existia, até me sinto assim, uma dinossauro agora, porque existia uma função que não existe mais, porque eu estou falando de um mundo pré-Google, pré-internet. Existia uma função chamada rádio escuta, que a gente tinha que ficar ouvindo outras rádios, vendo televisão, ouvindo o canal da polícia, da Rádio Frequência, para ver as notícias. Basicamente era isso que eu fazia. Depois eu virei produtora, estagiária, enfim. Mas essa minha paixão pelo rádio, que começou, né, nessa minha base profissional, ela sempre me acompanhou. Então, quando os podcasts explodiram, eu falei, puxa vida, que incrível, porque é o rádio de novo, se reinventando, se atualizando, se modernizando. E eu tinha muita vontade de ter um meu próprio podcast na pandemia. E aí tem uma questão minha pessoal, eu já há muito tempo, desde 2005, eu já era vegetariana, e eu tinha um pré-acordo comigo mesma, que quando eu fizesse 50 anos, eu ia virar vegana. E eu fiz 50 anos na pandemia, olha que loucura. E eu virei vegana na pandemia, naquele momento todo mundo estava cozinhando, estava em casa, era mais fácil. E esse processo todo da minha transição alimentar, porque é uma transição, né, é grande a mudança. Eu gosto de pesquisar alimentação. E aí eu, junto com uma amiga minha, a gente fez um podcast sobre alimentação, chamado Engole Essa. Isso foi, acho que 2021. E a gente amou isso, mas assim, fizemos, né, absolutamente caseiramente, né, ainda estava ali naquele momento mais severo da pandemia. Além do Sempre, né, eu estou no Sempre em tempo integral, mas eu tenho aí uma colaboração
até pela minha relação com minha mensagem, eu sou curadora de conteúdo da plataforma Women to Watch, do Meio Mensagem, né? Então, à noite, finais de semana, enfim, na hora do almoço, eu aí dou minhas contribuições, e uma das coisas que eu faço lá é também, desde o ano passado, o podcast Falas Women to Watch, que ele foi lançado quase junto. Acho que o Falas foi lançado em agosto, em outubro o Sempcast, né, eu lancei o Sempcast. Então, no fim das contas, eu tenho 2 podcasts, né, atualmente. Produzir conteúdo, para mim, ele é a forma que eu tenho de me conectar com as pessoas, né, você sabe disso. Ao você fazer uma entrevista, você tem que fazer uma pesquisa não só sobre a pessoa, mas sobre o assunto sobre o qual aquela pessoa trabalha, estuda, é especialista. E é uma forma de você também se alimentar, né? Então, na função que eu estou hoje, é diferente, né? Nos anos todos que eu estava no jornalismo, que eu estava na minha mensagem, era mais, tinha ali um peso maior, mas hoje, assim, eu acho que eu trago a disciplina de produzir conteúdo com critério editorial, porque isso também faz toda a diferença, de um jeito mais leve, mas eu sou uma jornalista, né? Isso está na minha essência. Então, eu mais do que ser uma entrevista formal, eu acho que são conversas, são conexões muito ricas, né? Porque assim, tem uma coisa que eu acho que eu gosto de fazer, é escrever e entrevistar pessoas, assim, né? Dentro de todas as habilidades, acho que eu desenvolvi várias habilidades, mas acho que escrever e entrevistar pessoas são meio que as habilidades básicas do jornalismo, mas são meio que a base de tudo, né? Então você se conecta, você ouve histórias. Então tem sido uma delícia, assim, porque eu não estou mais jornalista, mas a jornalista que mora dentro de mim vai estar lá sempre. Então eu consigo também, no caso do Sempcast, né, eu agora estou essa semana aqui fechando já o tema central e os entrevistados dessa próxima temporada. Então, assim, eu faço esse planejamento de acordo com a minha estratégia também de marca, que assunto que eu quero pautar para o Semp esse ano. É como se fosse um plano editorial, mas eu vou chamar as pessoas, as empresas, eu vou dar luz aos assuntos que fazem sentido também para a agenda do Semp. Então, acho que é uma visão editorial, mas nesse caso ela é pautada pelas prioridades do Semp. No caso do Women to Watch, daí tem uma coisa muito legal, que é essa questão do protagonismo feminino, né, no mercado. A semana passada mesmo eu fiz um post no meu LinkedIn sobre a renúncia da presidente da Nova Zelândia, que teve uma repercussão surpreendente, assim. Eu fiz um texto, né, falando que as mulheres têm a relação relação com o poder das mulheres é muito diferente do que os homens, né? Então, assim, eu gosto de ter esse tipo de reflexão, né? E hoje, até a gente, antes da gravação, estava falando, o LinkedIn acabou sendo... eu estou dando vazão a esses meus insights no LinkedIn sobre assuntos mais macro. Esse assunto da diversidade e do protagonismo feminino, né? É a minha essência, eu sou essa pessoa, né? A minha história... eu tenho 100% de lugar de fala para falar sobre isso, mas eu gosto de falar muito sobre as mudanças do mercado, eu gosto muito de falar sobre mudanças nas relações de trabalho. Acho que no pós-pandemia as relações de trabalho mudaram muito, nos assuntos, nos macro-assuntos do mercado. Então eu vejo ali que a produção de conteúdo continua me dando muito prazer e muita e uma visibilidade assim interessante, que mesmo eu não atuando mais numa empresa jornalística,
eu consigo levar isso para os lugares que eu tô. E no caso do Sempre, acho que para o Sempre é muito legal também. O Sempre passou a ficar muito mais ativo depois que eu cheguei na entidade. As nossas redes sociais, a gente tem produzido muito conteúdo, porque hoje é isso, as marcas precisam ter voz, precisam se posicionar em algumas questões. Então, acho que as habilidades de comunicação, elas são essenciais para qualquer ente, jurídico ou físico. E eu, como jornalista, fico muito feliz e orgulhosa de ver uma mulher comunicadora aí na posição de gestão. E aí você até falou, eu sou jornalista, e no início do podcast você disse, eu sempre fui executiva. Então, assim, existe esse espaço aí. E eu queria que você compartilhasse sobre isso, sobre como é ser jornalista numa posição de gestão, como é que você identificou esse perfil, você foi conduzida para essa posição ao longo da sua atuação, ou você sempre se enxergou dessa forma? Eu queria que você contasse um pouco dessa história. Que interessante essa pergunta, Gabi. Antes do Minha Mensagem, eu trabalhei em 2 rádios, bem no comecinho da minha carreira, como eu falei, na CBN. E eu participei de um projeto, existia uma rádio em São Paulo, chamada Rádio Trianon, que foi fundada pelo Fernando Vieira de Mello, que foi o homem que criou o jornalismo da Jovem Pan nos anos 70, 80, que era muito forte, né? Era outro perfil do que a Jovem Pan é atualmente. E quando ele saiu de lá, no começo dos anos 90, ele criou uma rádio chamada Rádio Trianon. Eu estava no último ano da faculdade, eu fiz jornalismo numa faculdade chamada Casper Libero, aqui em São Paulo. Eu não sei se você conhece, mas quem no mesmo prédio dessa faculdade tem a TV Gazeta e a Rádio Trianon ficava lá, então eu acabei fazendo esse estágio lá. Eu entrei como estagiária, mas eu lembro que, assim, 2, 3 semanas depois desse estágio, entrou vários estagiários, assim, era uma rede de estagiários, né, começando. Mas o Fernando Vieira de Mello, que o filho dele, inclusive, ainda atua hoje, é o executivo da Globo, o Fernandinho. Mas o Fernandão me chama e fala assim, menina, vem cá, eu tô vendo aqui que você tem muito jeito aqui para coordenar as coisas, você é organizada, você tem visão de tudo. Aí ele me promoveu a chefe dos estagiários. Eu tinha 22 anos. E algumas pessoas desta época, desse time, ainda são meus amigos até hoje. Assim, foi um lugar então, muito era uma ótima chefe, então. Então, acho que sim. Foi tudo muito intuitivo e muito... eu sou canceriana com ascendente Capricórnio. Acho que meu ascendente Capricórnio gosta dessa coisa mais organizada, assim. Segundo meu marido, eu gosto de mandar. Então, eu acho que isso tem a ver. Mas eu saí das rádios ali, eu fiquei 3 anos em rádio, um pouco menos. E essa coisa eu precisava... Naquele momento, a mídia impressa ainda tinha aí um espaço e um prestígio muito grande. E eu queria trabalhar em mídia impressa. Aí eu fui trabalhar no Grupo Folha, e depois que eu fui para o Minha Mensagem, né? Então, só resumindo. Quando eu chego no Minha Mensagem, eu acho que eu ocupo um espaço como repórter muito legal, mas eu sou uma pessoa que eu resolvo as coisas, assim, tenho esse perfil de resolver, de ir atrás, de ter iniciativa, de ser proativa. Eu sou inquieta, eu sou essa pessoa assim. E acho que esse perfil também, um belo dia, depois de 2 anos como repórter, eu recebo a proposta de virar editora. Assim. Então, no Minha Mensagem, eu tive 2 anos e meio como repórter. Os outros 17 anos foi como editora, depois editora-chefe, depois diretora editorial. Então, a minha carreira ela é muito maior como executiva e gestora do que como repórter. Né? Então, eu acho que eu tenho esse traço, assim, errei muito, né? Porque, diferentemente, hoje a gente tem mentoria, você tem coach, você tem um monte de coisa. Naquele momento, ainda mais no jornalismo, se vira. Então,
você tem que pôr no ar um jornal, como é no rádio, ou você tem que fechar uma revista e se vira, assim. Então, eu sei que eu cometi muitos erros, principalmente o de centralizar coisas, porque, né, as pessoas centralizadoras, em geral, são pessoas muito inseguras. A partir do momento que eu fui dominando as coisas e fui me soltando, eu fui percebendo. Então, hoje, né, eu acho que eu estou numa fase da minha vida com a maturidade, onde muitas pessoas que eu contratei, que eu formei, estão hoje em posições de liderança em outros lugares. Me dá um prazer muito grande, assim, porque eu acho que é isso, né? E eu gosto dessa questão, né? Eu gosto de fazer diferença, eu gosto de liderar. Eu acho que isso é uma habilidade que eu desenvolvi. Acho que eu já tinha ali no meu perfil, né? Isso. Eu tive pessoas que me ajudaram nisso e me deram essa oportunidade. Sempre homens, e tenho que falar isso, eu sou dessa geração onde eu não tinha mulheres para olhar e me espelhar, mas alguns homens olharam para mim, me deram essa oportunidade e fizeram grandes apostas em mim, e eu tô aqui hoje. Então, eu tento muito hoje. No SEMP a gente tem um time bem enxuto, né? Eu tenho 3 gestores ali, mas eu tento com eles ter uma gestão muito compartilhada, porque hoje eu também já me sinto muito mais confortável, né? Aprendi muito, errei muito, então hoje a gente tem muito mais recurso de gestão, de cursos, de conteúdos que a gente pode acessar, mas quando eu comecei, foi aprendendo, errando muito, assim, mas deu tudo certo, sempre dá. E para finalizar, Regina, eu queria que você me contasse aí, com sua experiência, tanto na prática e agora aí no fórum, que você contasse quais vão ser as grandes pautas e tendências para o mercado em 2023, já que a gente está ainda no início do ano. Eu queria que você contasse aí qual é a sua expectativa para esse ano em relação ao mercado. Puxa vida, difícil, né, essa questão das previsões, assim. A gente está, né, gravando isso no final de janeiro. Olha esse mês de janeiro, quanta coisa que já não aconteceu, que parece que a gente está em julho, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E nenhuma dessas coisas estavam previstas, né? A realidade se impôs. Mas dentro das macro tendências, eu acho que temos algumas que já começaram ano passado, eu acho que vão se acentuar esse ano, assim. Eu diria que a prevalência do vídeo para tudo, né? Eu acho que o TikTok já está aí, né, tendo isso. O Nordeste, vocês têm o Kwai, que é muito forte. O vídeo com os streamings todos, e os players de streaming agora também com publicidade. Então, a TV conectada, eu acho que o vídeo nas suas múltiplas usos, né, e a partir dos dispositivos móveis, especialmente celular, eu acho que, mas a tela grande também, né, para algumas coisas, eu acho que um aumento ainda maior e a popularização ainda maior do uso do vídeo, e tanto na questão da publicidade quanto na produção mesmo, conteúdos em formatos de vídeos mais curtos, enfim. Acho que essa é uma grande pauta. Acho que a gente vai ter uma continuidade em 2023 do que a gente já assistiu em 2022, que é a questão dos eventos presenciais e dos grandes eventos, né? A gente vai ter o primeiro carnaval de pós-pandemia, 100%, né? Agora, em 2023. Muitos eventos musicais, essas férias agora, né, de verão, a gente já viu, assim, muito mais gente viajou. Pelo menos eu, por exemplo, viajei para aqui. Normalmente eu vou sempre para fora do Brasil. Eu fiquei no Brasil. Eu vi que muita gente ficou no Brasil. Então acho que o turismo doméstico e todos os negócios com turismo e grandes eventos, eu acho que isso pode ser uma oportunidade para o mercado da comunicação.
e para as marcas, super interessante. E eu acho que, para fechar assim, a terceira grande tendência, que também é uma continuação, mas eu acho que neste momento que a gente está aí, né, vivendo de tudo muito intenso do ponto de vista social, e acho que a crise que a gente está vendo com as americanas traz para a gente a importância das grandes causas e do propósito, né? Eu acho que nunca isso foi tão importante. Assim, do que ficou da Americanas, parece que não existia nenhum colchão de reputação da Americanas que pudesse suportar uma crise que ela está passando. E, infelizmente, talvez essa marca desapareça, né? Será que haveria um outro jeito? Ou, enfim, acho que é uma lição e uma reflexão que eu acho que, como ela aconteceu agora nesse comecinho do ano, acho que é um bom ponto para a gente pensar e aprendizados, né? Acho que a gente tem aí, com as mudanças que a gente está vendo acontecer no país, oportunidades e áreas onde as marcas podem atuar também com propósito, né? Tem muitas causas sociais importantes, tem muitos problemas a serem resolvidos nesse país, né? Regina, agradeço demais sua disponibilidade em participar do nosso Meucast. Eu convido você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, para seguir a Regina no LinkedIn. É só procurar Regina Augusto no LinkedIn. Ela tem, assim, como ela disse aqui, né? Ela tem publicações super ativas e interessantes e ela vem conversando aí sobre temas bem legais, bem atuais. E você também pode seguir e acompanhar a programação do Sempre no site sempre.com.br para você estar por dentro aí dessa inovação do que é que o Sempre vai trazer de produção de conteúdo para 2023. Também não deixe de seguir o nosso Meucast nas plataformas de áudio. Você também pode assistir esse episódio no YouTube e também ficar por dentro do mundo do marketing, da comunicação e dos negócios no nosso portal, nossomeio.com.br. Também não deixe de seguir a gente no Instagram, e lá a gente está sempre atualizando com as pautas quentes do mercado, e é @nossomeio.ce. É isso, nos encontramos na próxima quinta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.